Neste vídeo vamos apresentar uma visão geral do Yield Management. O Yield Management ele é bem comum em cenários onde a oferta de serviços ou produtos, a oferta é fixa. Então, por exemplo, uma companhia aérea, um hotel ou até publicidade online, você tem um local fixo, uma quantidade fixa que você tem para ofertar, e mesmo que a demanda seja maior, você não tem como aumentar essa quantidade disponível. Então você pensa uma maneira de tentar otimizar o seu resultado através de preços. Então, por exemplo, suponhamos um caso de um hotel que tenha 118 quartos. E esse hotel ele tem duas tarifas. Ele tem uma tarifa de R$ 225, uma tarifa mais cara, que normalmente é para pessoas que vêm e fazem a reserva sem muita antecedência e tem pouca sensibilidade a preço. Então é um caso talvez comum em pessoas que estão viajando a negócios, que a decisão de onde vai e quando vai é feita em cima da hora. E uma segunda tarifa mais barata, de R$ 159, onde a reserva é feita normalmente com antecedência, são clientes que são bem sensíveis a preço. Então, provavelmente uma pessoa planejando uma viagem de férias ou alguma coisa parecida que vai marcar com bastante antecedência, que vai procurar preço. Então, a gente tem essas duas tarifas para esses 118 quartos que são, digamos que são iguais. Então, a gente poderia ter dois cenários extremos nesse hotel. A gente poderia ter um cenário onde todos os 118 quartos foram preenchidos com a tarifa mais cara, de R$ 225, ou seja, a receita teria sido R$ 26.550, ou outro extremo onde todos os quartos foram preenchidos com a tarifa mais barata. Então a receita seria R$ 18.762. Então a gente tem esses dois cenários assim bem extremos, ou pode ser tudo preenchido com a tarifa mais cara, ou tudo preenchido com a tarifa mais barata. E provavelmente vai ocorrer alguma coisa no meio. Então, como que a gente vai pensar essa gestão de demanda? Então, imagine aqui a linha do tempo, onde tem o período vai ocorrendo até a data da estadia, e aqui vão tendo as reservas. Então, a maioria das reservas com antecedência são feitas por pessoas que estão procurando uma tarifa mais barata. E qual que é o risco? A gente ter preenchido todas as vagas do hotel com quem preencheu com antecedência, buscou com antecedência e pagou uma tarifa mais barata, e quando chegar as pessoas mais dispostas a pagar a tarifa mais cara, que vão chegar mais em cima da hora, você não tem oferta disponível. Então a ideia é pensar uma maneira de proteger essa demanda, de maneira que quando chegarem essas pessoas aqui que são menos sensíveis a preço e propensas a pagar uma tarifa maior, a gente ainda tenha oferta disponível para elas. Então, qual que vai ser a estratégia nesse caso? Então, a gente vai separar, vai reservar uma quantidade de quartos só para essa tarifa maior. E a tarifa mais barata, a gente vai colocar um limite. Então, inicialmente, vamos supor que a gente coloque faça uma reserva desses 118 quartos, que a gente vai reservar 35 para a tarifa mais cara. E 83 restantes vão ser as tarifas que qualquer um que a pessoa pode pagar a tarifa mais barata. Vai ser esse limite aqui de reserva, esse booking limit. Então, um exemplo. A gente está em algum momento antes do período e a gente tem o seguinte cenário. Na segunda tarifa mais barata, a gente já tem 83 reservas. E na tarifa mais cara, a gente tem 20 reservas. A gente tem 103 reservas no total, faltam ainda 15. E se chegar alguém tentando reservar a tarifa mais barata, a gente não aceita mais reservas com a tarifa mais barata. Então a gente vai ter travado já essa quantidade. Já um outro cenário onde a gente tenha 50 tarifas mais baratas reservadas
e 36 feitas da tarifa mais cara, a gente pode acertar reserva de qualquer tarifa. Então a gente já garantiu 35 pessoas na tarifa mais cara e a gente pode liberar qualquer um aqui, mesmo que chegue uma tarifa mais cara, ela pode continuar reservando. Então o limite é só para reserva mais com preço mais baixo. Aí a pergunta seguinte é, tá, mas como que eu vou definir essa quantidade de reservas, de quartos, que eu vou deixar para uma tarifa mais cara? Então como que eu vou fazer essa proteção de demanda? Então a gente vai trabalhar com o modelo que é conhecido em gestão de operações como o modelo do vendedor de jornais, que ele é utilizado em casos onde a gente vai fazer uma compra ou uma reserva de quantidade no começo do período, e se no final do período der errado, a gente vai ter uma perda. Então a gente vai ter duas variáveis aqui nesse modelo. A gente vai ter qual que é o ganho que se a proteção der certo. Então no caso aqui, se eu reservei um quarto para uma tarifa mais cara, qual que é o ganho que eu tenho se essa estratégia der certo? Eu vou ganhar uma tarifa mais alta. E o que acontece se ela der errado? Ou seja, eu reservei um quarto para uma tarifa mais cara, mas eu não tive demanda. Ou seja, passou o período, eu perdi. Eu não tive mais... eu neguei pessoas que vieram com tarifa mais barata e não apareceu ninguém para pagar a tarifa mais cara. Eu vou perder a tarifa mais baixa. Então eu vou calcular um índice crítico, que é a relação entre o ganho sobre o ganho mais perda, e a quantidade de quartos que eu vou definir, que eu vou reservar, vai ser onde a probabilidade seja igual a esse índice crítico calculado. Então no nosso exemplo, qual que é o ganho se a proteção der certo? Se eu reservar quartos para a tarifa mais cara, eu vou ganhar esse diferencial de tarifa. Eu vou ganhar R$66 por tarifa. E o que acontece se eu perder, se eu errar? Ou seja, eu reservei e não apareceu ninguém e eu neguei pessoas que vieram para tentar reservar com tarifa mais barata. Então eu vou ter essa perda. E calculando o índice crítico, ou seja, esse 66 sobre 66 mais 159, eu vou ter esse índice crítico de 0,29. Ou seja, eu vou reservar uma quantidade de quartos que cubra 29% da demanda possível dessa tarifa mais alta. Então o que a gente faz? Agora que a gente tem esse índice crítico, eu vou pegar o histórico. Então eu vou pegar o histórico de reservas dessa tarifa mais cara. Então suponha que eu pego o histórico. Em média foram 27 pessoas que reservam com essa tarifa mais cara. E eu vou usar um modelo de distribuição de Poisson. Aqui são fórmulas do Excel, que daí depois vocês podem fazer o cálculo numa planilha. Que eu vou ter o seguinte: qual que é a probabilidade de ter até 23 pessoas, chegando 23 pessoas querendo pagar a tarifa mais cara, sendo que o histórico foi 27,3%. Então 23,8%. E qual que é a probabilidade de, dado que o histórico foi 27,3%, aparecerem 24%, 30,4%. E tenho todos esses casos aqui, os casos mais próximos aqui em relação a 30%. Qual que é o caso mais próximo em relação a 30 aqui? 24 pessoas, ou seja, o histórico é 27 pessoas, mas eu não vou arriscar 27 pessoas, não vou arriscar reservar 27 quartos, eu vou arriscar reservar uma probabilidade que deve aproximadamente 30%, ou seja, eu vou reservar 24 quartos. Então nesse caso aqui, dado aquele histórico de 27,3 pessoas, o histórico, eu vou reservar 24 quartos. Então 24 quartos vão ser reservados. E o que falta para, tirando esses 24 de 118, eu tenho um limite de reservas de 94. Então nesse cenário, o que eu estou fazendo? Eu tenho os dois extremos, ou todas as reservas vão ser com a tarifa mais cara, ou todas as reservas com a tarifa mais baixa. Com essa proteção, eu estou tentando garantir que eu vou ter, em média,
uma receita esperada de R$ 20.000. Então vai ser um pouco melhor que o pior cenário. E quem sabe mesmo protegendo, se eu tiver a sorte de vir mais gente, eu vou ter uma reserva, vou ter receitas maiores. Então eu tento garantir que pelo menos eu vou ter R$ 20.000 de receita. E um outro cenário bem comum é que a gente tenha cancelamentos e que o hotel não tenha nenhuma receita com essas pessoas que cancelaram. Que podem cancelar em cima da hora, não aparecerem, e a gente ficar sem ter nenhuma receita. Então, qual que é a estratégia aqui? E se a gente olhasse o histórico de cancelamentos e tentasse colocar uma demanda extra, que é a estratégia de overbooking. Então, tentar estabelecer também de uma maneira racional uma quantidade de overbooking para fazer frente a esses casos de cancelamento, dado o histórico de cancelamento que a gente tem dos clientes. E a lógica vai ser a mesma. A gente vai fazer como se fosse uma aposta, usando esse modelo do vendedor de jornais aqui, do news vendor, que a gente tem o seguinte: se o overbooking der certo, a gente ganhou uma tarifa mais barata a mais. Então a gente vai reservar a mais para essas pessoas aqui de tarifa mais barata. Então a gente vai fazer um overbooking com eles. E o que ocorre se der errado? Então a gente pode ter uma perda aqui, suponha que a perda seja 350. Então a tarifa mais barata é 159, a mais cara é 225, mas se a gente vê um overbooking e deu errado, a pessoa realmente não tem local para ser acomodada, a gente vai ter um custo muito maior, inclusive, que a tarifa mais cara. A gente calcula o índice crítico, então a gente vai ter que a gente poderia atender uma demanda de cancelamentos de 31% possível. E aí a gente vai olhar, fazer a mesma conta e vai ver o seguinte: no passado, pegando o histórico, a gente tem uma média de 8,5 cancelamentos de reservas. Então, dado esses 8,5 cancelamentos, a gente vai reservar uma quantidade de overbooking que seja o equivalente a uma probabilidade de 31%. Então, aqui, o mais próximo para cima, seria 7 pessoas. Então, em média, 8 pessoas cancelam. Então a gente vai fazer um overbooking aqui de 7 pessoas, de 7 reservas. Então nesse caso aqui, a gente vai proteger a demanda com 24 quartos de reserva para tarifas mais caras e adicionar um overbooking aqui de mais 7 reservas. Então meu limite de reservas era 94, agora ele passa a ser 101. Então, com isso, a gente tem algumas ideias de como estruturar de maneira, de certa forma, racional a demanda com casos onde a oferta do serviço é fixa. Então, a gente tem um limite, uma quantidade fixa, no caso aqui de um hotel de quartos. Então, a gente não pode aumentar a quantidade de pessoas de quartos que vão ser oferecidos. Então a gente tem essas duas estratégias de reservar para uma tarifa mais cara e também uma opção de overbooking.